Olá, companheiras e companheiros, sejam bem-vindos à lição 5 do nosso módulo 1 sobre Introdução aos Direitos das Mulheres. Hoje nós vamos falar sobre o papel das comunidades na promoção e proteção dos direitos das mulheres. O meu nome é Leonela Massocolo, eu sou feminista africana e politóloga e vou estar convosco hoje nesta nossa última lição do módulo. O que a tua comunidade faz hoje para proteger os direitos das mulheres? Quando falamos sobre direitos das mulheres, várias vezes nós pensamos primeiro no Estado, em leis, em políticas e em instituições formais. O que não está errado, pois o Estado, o governo, têm a obrigação de garantir os nossos direitos enquanto cidadãs. Mas também existe um outro aspecto que nós precisamos ter em conta quando falamos sobre direitos das mulheres, que é o facto de que a vida das mulheres acontece maioritariamente fora dos espaços formais do Estado. Acontece nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nas igrejas, nos mercados que nós frequentamos, nas escolas, nos vários espaços sociais em que nós estamos inseridas. E é nestes espaços que, na prática, os nossos direitos ou são negados ou são respeitados. E por isso, hoje eu quero abordar convosco algo que parece simples, mas que é muito importante para a promoção dos direitos das mulheres, que é o facto de que os nossos direitos, a proteção deles e a sua promoção começam no cotidiano, no dia a dia das nossas comunidades e depende de todas as pessoas para que eles sejam garantidos. As nossas comunidades, elas não são espaços neutros, ou seja, elas podem facilmente ou reforçar desigualdades ou ajudar a transformar essas desigualdades. E um dos conceitos importantes para pensarmos isso dentro das nossas comunidades é o conceito de espaços seguros. Os espaços seguros, eles se configuram como aqueles lugares em que meninas e mulheres têm condições para falar, para participar, para existir sem medo. E segundo a ONU Mulheres, por exemplo, estes espaços são fundamentais para aumentar a participação das mulheres, para reduzir a violência que elas sofrem e fortalecer a nossa autonomia. Quantas de vocês já viveram ou ouviram falar de situações em que, quando estamos numa reunião, numa conversa, num grupo e tem mulheres e homens reunidas, as mulheres tendencialmente se sentem mais retraídas, menos confiantes ou ainda os homens dominam o espaço. Então, nas nossas comunidades, várias vezes é importante fazermos exercício de ter espaços de conversa só com mulheres, espaços de conversa só com homens e às vezes espaços mistos, porque normalmente quando só estão as mulheres, elas conseguem se abrir e falar com mais facilidade. E aqui, além das nossas comunidades, eu também quero falar convosco sobre as instituições sociais, fora das instituições formais do Estado. As escolas, por exemplo, as bibliotecas, centros comunitários, e nós temos visto em Angola que estes espaços têm um poder enorme e muitas vezes maior do que nós imaginamos. As escolas, por exemplo, elas podem promover desde cedo a ideia de igualdade de género ou podem ainda, infelizmente, ajudar a reforçar os estereótipos. Quando uma escola incentiva raparigas a seguirem áreas como ciências desde o começo, quando professoras e professores estimulam tanto as meninas como os meninos a gostarem de matemática, a fazerem tabuada, por exemplo, isso é um bom exemplo de como estas escolas podem ajudar a promover a igualdade e a autonomia das meninas desde cedo. O acesso à informação em Angola é uma problemática muito grande e nós sabemos que informação é poder. E aqui, neste sentido, as bibliotecas, os centros culturais, os espaços comunitários alternativos que nós criamos também desempenham um papel importante. E a Unesco destaca muito o quanto o acesso à educação e à informação são fatores determinantes para a igualdade de género. E nós temos vários bons exemplos aqui no nosso país de bibliotecas comunitárias, de espaços alternativos. O próprio coletivo feminista, do qual eu faço parte da coordenação, tem uma biblioteca comunitária que atende exclusivamente a meninas e mulheres por reconhecermos o poder dessas alternativas. Aqui também importa trazermos a ideia e a importância das lideranças comunitárias, das lideranças religiosas e lideranças tradicionais na nossa sociedade. Porque elas, querendo ou não, têm uma legitimidade social muito grande. E quando, por exemplo, um padre, um pastor, um soba dentro da comunidade
defende a dignidade das mulheres, ela acaba por influenciar comportamentos coletivos, tal como as associações locais, as nossas organizações comunitárias, que são muitas vezes o primeiro espaço que mulheres recorrem em situação de vulnerabilidade. E então acabam todos esses espaços e instituições por se constituir numa alternativa relevante e, infelizmente, uma alternativa relevante ao falhanço de políticas institucionais. Ou seja, não é preciso esperarmos sempre por grandes reformas ou que as instituições formais do Estado, que sim, têm o poder de agir, têm a obrigação de garantir os nossos direitos, que elas façam todas as coisas. Nós podemos agir e, inclusive, advogar por mudanças estruturais, o que é parte essencial do nosso papel enquanto comunidades, enquanto sociedade civil. Então, nós precisamos também agir. Um dos fatores mais importantes para a mudança social nos nossos contextos, e olhando também para Angola, é a organização coletiva das próprias mulheres. Porque quando as mulheres se organizam em redes, em associações, em organizações, em espaços exclusivos para as mulheres, elas tendem a transformar significativamente os espaços que elas estão inseridas. Elas partilham informação, elas apoiam-se mutuamente, ganham ou reforçam a sua voz coletiva e promovem tendencialmente mudanças mais significativas. E vários estudos, incluindo alguns do Banco Mundial, mostram que grupos de mulheres organizados aumentam o acesso a recursos, melhoram rendimentos e fortalecem a participação social das próprias mulheres. E nós temos vários exemplos, quer seja a nível do continente como a nível do país, para nos mostrarem isso. Por exemplo, nós temos o movimento Cinturão Verde, que foi liderado por Wangari Maathai, uma mulher queniana que juntou-se com outras mulheres, inclusive outros homens, e conseguiram transformar a realidade do Quênia. Nós temos em Angola, por exemplo, a existência da Lei 25/11 sobre violência doméstica. Nós sabemos que essa lei hoje ela existe, apesar das lacunas que tem, mas porque várias organizações de mulheres, mulheres feministas, mulheres que estavam em partidos e outras associações não feministas, decidiram lutar e reivindicar por anos para que existisse uma lei que olhasse para as violências que as mulheres sofriam. As próprias exceções que existem hoje no nosso Código Penal em relação ao aborto também são reflexo dessa organização coletiva das mulheres. Então, exemplos ótimos de como, quando as mulheres se juntam e trabalham em rede, as mudanças elas podem acontecer. E é importante reforçar: ninguém luta pelos direitos das mulheres melhor que as próprias mulheres quando elas têm espaço, apoio e organização. Eu vou agora, para começarmos a terminar, partilhar convosco 5 ações concretas que nós podemos aplicar na nossa comunidade, como instituições, como sociedade civil, para garantir na prática que ajudamos a promover e avançar os direitos das mulheres. Primeiro, criar espaços seguros, exclusivos para que as mulheres possam existir, possam participar, possam falar abertamente dos desafios e das violências que elas vivem diariamente. Grupos de conversas, encontros comunitários, qualquer que seja o formato. Em segundo, promover educação e informação sobre temáticas ligadas às mulheres ou especificamente para as mulheres, coisas que afetam especificamente as nossas vidas. É um espaço também importante. Em terceiro, envolver as lideranças comunitárias nos nossos processos de discussão. Envolver administradores, SOBAs, lideranças religiosas, todas essas pessoas e entidades que têm um poder e influência social muito grande para fazer mudanças na vida das mulheres. Em quarto, apoiar e criar redes de mulheres. Vamos criar associações, vamos colaborar com cooperativas, com coletivos, movimentos de mulheres para garantir que nós avançamos com mais facilidade. E por último, questionar práticas culturais que sejam prejudiciais aos direitos das mulheres. Nem todas as tradições promovem a dignidade humana e quando isso não acontece, é importante questionar e repensar estas práticas e isso é um dever coletivo. Estas ações parecem simples, mas elas vos são apresentadas como uma proposta de impacto real. E agora eu volto à pergunta inicial. O que é que a tua comunidade faz hoje para garantir os direitos das mulheres? Se a resposta for nada, então ainda há muito que possa ser feito.
E se a resposta for fazemos alguma coisa, ainda assim temos um longo caminho pela frente. Porque se a opressão está organizada, a revolução precisa estar articulada. Eu deixo-vos com esta reflexão. Mas eu vos convido a continuarem conosco no nosso próximo módulo, que é o módulo 2, sobre direitos sexuais e reprodutivos, na nossa próxima lição. Continua conosco.